Aí, ó, a Mônica mandou um aí para nós. Só poderia comentar um pouco sobre a penalidade de advertência por escrito? Então, Mônica, a advertência por escrito, também pela Lei 1471, não foi, Gleides? Abril do ano Isso. passado? Porque vão surgindo tantas leis que eu não sei se eu já estou ficando desatualizado aqui em relação a que publicou sobre a advertência. Agora, não é mais o poderá aplicar advertência por escrito, e sim o deverá. O órgão de trânsito deverá aplicar a advertência por escrito quando a infração for leve ou média e no prontuário desse condutor não tiver nenhuma outra infração. Tá limpinho. Qual bunda de neném, né? Bunda de neném limpinha? Usa sempre esse termo popular, mas não sei. Depende da mãe, né? Então, puxou lá no prontuário, tá limpinho? A infração é leve ou média? Não tem nem que emitir a multa para a pessoa, não. Já tem que mandar logo para ele a notificação de que ele foi penalizado com advertência por escrito. Isso no segundo momento, né? Porque no primeiro momento ele precisa ser notificado que foi autuado, né? Ele precisa ser notificado que foi autuado para ele apresentar a defesa dele. Apresentou a defesa e tem fundamento aquilo ali, arquivo não aplica penalidade nenhuma. Porque tem órgão de trânsito também, Gleidson, que está aplicando advertência por escrito e não dá à pessoa o direito a se defender lá na parte de defesa, não. Ué, mas como assim, né? Tem as fases, as etapas, né? Outra reclamação é em relação ao órgão estar aplicando a multa, mesmo sendo ela leve ou média, e não pode. Hoje, pela lei, não pode, mas o órgão tem que aplicar a advertência por escrito. E me parece que a PRF está aplicando a advertência direto, não tem surpresa. Foi autuado pela PRF, eles vão buscar lá. Prontuário limpinho, infração é leve ou média, advertência para ele. Acabou. Eu não sei em relação a outros órgãos de âmbito federal, nós temos aí o DENIT, aí, a NTT não vai fiscalizar trânsito, é só transporte, né? O DENIT. Nos municipais é muito difícil falar, porque cada município tiver o seu órgão, ele vai agir de uma determinada maneira. Mas, enfim, né, Mônica, a advertência hoje, ela já deveria ser a penalidade aplicada de imediato. Não é aplicar a multa para o cara e brigar, não é assim. O que está acontecendo é que tem órgão que só aplica advertência se o cara pedir, né? Lá na parte de defesa, em vez de se defender, ele pede advertência por escrito, não é isso? É que isso aí era a previsão da redação original, né, do CTB. Ou seja, você tem que observar ali 3 requisitos, na verdade, para se aplicar a advertência por escrito. 2 eram requisitos objetivos e o terceiro era um tanto subjetivo. Né? O primeiro era justamente ser infração de natureza leve ou média. O segundo era não ser reincidente específico naquela mesma infração. Então, isso é objetivo. O terceiro era se a autoridade de trânsito entender se essa providência mais educativa. Isso é um tanto subjetivo. Tanto é que muitos órgãos... Essa última caiu. Isso, muitos órgãos não aplicavam justamente sob esse terceiro argumento, né? Dizer que a autoridade entendia não ser a providência mais educativa, né? Como o Ronaldo falou, desde 12 de abril de 2021, aí o seguinte, ó, infração é leve ou média, não cometeu nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, então tem que aplicar a penalidade de advertência por escrito. Olha o instrutor Railan dizendo aí, está sendo por ofício, ou seja, independentemente do infrator pedir, eu penso que deveria. Que o órgão Tem que que não está ser. fazendo de ofício está fazendo errado. Você Detalhe, pense comigo, imagine comigo. O camarada foi autuado, infração leve ou média. Recebeu a notificação da autuação, não apresentou defesa, não pediu advertência por isso, pediu nada. Ficou quietinho, inerte, né? Aí, o que o órgão tem que fazer? Após transcorrido ali o prazo de defesa, que ainda não é recurso, ainda não foi penalizado, o que o órgão tem que fazer? Bom, agora eu tenho que punir. O cara não falou nada, ficou quieto, ficou na dele, não apresentou a defesa dele, eu tenho que punir. Qual a punição que vai aplicar? A advertência por escrito. Não pode aplicar a multa. Não pode, porque o código diz infrações leves ou médias, onde o condutor não tem outras infrações em seu prontuário, deverá ser aplicada a advertência por escrito. Então, se o órgão de trânsito pune com a multa, ele está punindo em desconformidade com a legislação de trânsito. Isso aí, a nível de CETRAN, cai mesmo. Não tem como não cair. Eu não vejo possibilidade de não cair. e mais, É muito claro e objetivo isso no Código de Trânsito. na resolução 619 de 2016 do CONTRAN, essa resolução foi revogada, tá certo? Mas ela tratava do processo administrativo de advertência e de multa,
ela acabou sendo alterada pela Resolução 845 de 2021, justamente para fazer esses ajustes. A Resolução 845 trazia essa previsão e agora ambas já revogadas pela Resolução 918 de 2022 de CONTRAN, que é que trata atualmente do processo administrativo de advertência e de multa. O texto da lei, o texto da norma é muito claro quando ele diz o seguinte, olha, é nula a penalidade de multa aplicada quando deveria ser aplicada a advertência. Olha, é nula a penalidade de multa quando ela é aplicada nos casos em que deveria ser aplicada a advertência. Agora, como o Ronaldo falou, se eu, ainda assim, não me conformo com aquela autuação, eu posso fazer defesa, eu processo seguir. Mas por quê? Porque eu entendo que aquela autuação é indevida, ela é irregular, tem um vício formal, tem um vício material, enfim, tem algum problema ali. E eu não quero meio que, entre aspas, né? Veja, eu não posso ter cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Eu não quero meio que queimar esse cartucho, digamos assim. Então, eu não quero que seja aplicada a advertência porque essa autuação é indevida. Posso me defender, né? E, de repente, conseguir arquivar o auto de infração. Agora, se eu não fizer nada, aí tem que ser aplicada realmente a advertência, porque o caput do artigo 267 diz deverá ser aplicado, diferentemente da redação anterior, poderá ser aplicado. Deverá é uma obrigação para a administração pública aplicar. E aí não temos valor nem pontuação, né, em relação à advertência. Perfeito.